Olá, meus queridos e amados irmãos, boa noite, a paz do Senhor Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Estamos aqui mais uma vez, acabei de orar aqui agradecendo a Deus pelo privilégio de poder chegar em casa após um culto maravilhoso com louvores que tocam na nossa alma. Estou aqui no meu lar e neste momento para mim é um grande privilégio poder compartilhar uma palavra com você. Eu não sei a hora que você está assistindo esse vídeo, mas independente da hora ou do dia que você está assistindo esse vídeo, a minha oração é que Deus, através desta palavra, te alcance, que a graça do Senhor seja abundante sobre a tua vida, levando transformação, levando cura, levando restauração, levando o milagre que você necessita, segundo a vontade do nosso Deus. Deus tem uma palavra para nós nesta noite que nos confronta, de fato ela nos confronta e isso é bom, porque quando não somos confrontados com a palavra de Deus ou pela palavra de Deus, é porque há algo errado em nós, é porque nós estamos selecionando a palavra, mas quando nós somos confrontados por ela é porque ela vem direcionada por Deus até nós, e nesta noite não é diferente, creio eu. Amém? O texto que Deus me deu nesta noite, a palavra, se encontra no livro de Salmos, Salmos de número 118. Eu quero ler aqui 3 versículos somente, 4 versículos da palavra de Deus. Salmo 118, vamos ler, 5 versículos, do verso 5 ao verso 9, só para ajudar aí no entendimento daquilo que Deus quer falar conosco nesta noite. Louvado seja Deus. Diz assim a palavra de Deus no versículo de número 5 do Salmo de número 118. Invoquei o Senhor na angústia, o Senhor me ouviu e me pôs em um lugar largo. O Senhor está comigo, não temerei o que me pode fazer o homem. O Senhor está comigo entre aqueles que me ajudam, pelo que verei cumprido o meu desejo sobre os que me aborrecem. É melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. É melhor confiar no Senhor do que confiar nos príncipes. Eu quero trabalhar bastante no verso 8 e 9, no 8 que diz assim, é melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. É melhor confiar no Senhor do que confiar nos príncipes. Louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos e amados irmãos, nós estamos diante de uma palavra onde o salmista compõe esse hino com espírito de gratidão ao Senhor por ter livrado ele dos seus inimigos. E você pode estar pensando assim, pastor, livrados dos inimigos? Por que 2 inimigos? Nós entendemos, meus amados irmãos, que o inimigo ele é sujo, assim como Deus usa os teus filhos para nos alcançar, trazendo uma palavra para a nossa alma, para o nosso coração, trazendo a vida de Deus até nós. O inimigo, infelizmente, também encontra pessoas que se deixam ser usadas por eles, que às vezes liberam palavras que nos entristecem, que nos traz sentimentos ruins. Pessoas que o inimigo usa para nos perseguir, para nos caluniar, enfim. E o salmista aqui, ele louva a Deus porque Deus livrou ele dos seus inimigos. E no verso 5 ele diz, invoquei o Senhor na angústia, e o Senhor me ouviu, e me pôs em um lugar largo. O Senhor está comigo entre aqueles que me ajudam. Pelo que verei cumprido o meu desejo sobre os que me aborrecem. É importante entender que, por mais que a Bíblia nós lemos nesta noite, que é melhor confiar em Deus do que confiar no homem, isso é claro. E essa é a maior realidade, é a realidade que nós precisamos viver e crer todos os dias. Mas quando nós confiamos em Deus, quando nós depositamos a nossa confiança em Deus, como nosso socorro bem presente na angústia, aí Ele levanta pessoas para nos ajudar.
Ele levanta pessoas para nos socorrer, Ele levanta pessoas para estender as mãos até nós e nos ajudar naquilo que nós precisamos. Mas a nossa confiança precisa estar totalmente em Deus. O salmista diz que o Senhor está comigo entre aqueles que me ajudam. Louvado seja Deus. Isso é lindo demais. Mas vamos para o verso 8. E ele diz, é melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. Por que a Bíblia diz e o salmista diz que é melhor confiar no Senhor? Porque ele sabe que nós, seres humanos, nas nossas necessidades, em meio às tribulações, por mais que nós professamos com os nossos lábios que nós confiamos em Deus, às vezes, na realidade, nós depositamos a nossa confiança em pessoas. Em pessoas. Tudo bem, amigos que a gente acha que vai poder nos ajudar, mas não é esta a realidade, não é isso que Deus quer. O nosso socorro, ele vem do Senhor. Volto a repetir, quando nós depositamos a nossa confiança em Deus, 100% em Deus, Ele levanta quem Ele quiser para nos ajudar. Ele usa quem Ele quiser para nos abençoar. Mas a nossa confiança precisa estar totalmente em Deus. Como diz o salmista no Salmo 62, a minha alma espera somente em Deus. Dele vem a minha salvação. O profeta Isaías, no capítulo 43, versículo 11, Deus, através da boca de Isaías, diz, eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. E esta é a realidade. Nós precisamos crer nisso. Nós temos amigos, pessoas que nos abençoam, pessoas que estão sempre ao nosso lado, pessoas que oram conosco, pessoas que nos ajudam. Eu tenho amigos que me ajudam, eu tenho irmãs que me ajudam muito, pessoas que esteve ao meu lado no momento mais difícil da minha vida, mas a minha confiança precisa estar em Deus. A minha confiança precisa ser totalmente... Por quê? Quando eu estou sozinho na minha casa, e às vezes no momento de angústia, de tristeza, de lágrimas, a quem eu vou recorrer? Eu vou ligar para um amigo, eu posso até ligar segundo a orientação de Deus, mas o meu socorro bem presente é Deus. É a Ele que eu tenho que recorrer. Veja o que diz o profeta Jeremias no capítulo 17, eu quero compartilhar. Jeremias 17, muito conhecido. Verso 8, se não me falha a memória. Vamos aqui. Verso 5. Veja bem o que diz o verso de número 5. Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como a tamargueira no deserto e não sentirá quando vem o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Os que confiam no homem e não tem o teu coração voltado para o Senhor. Agora veja o verso 7. Bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Esse que confia no Senhor, veja o que diz o verso 8. Porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor. Mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se afadiga, nem deixa de dar frutos. Quem confia no Senhor, independente das circunstâncias, Deus vai sempre estar cuidando de nós. Porque nós depositamos, veja, o escritor aos Hebreus, no capítulo 11, verso 6, ele diz assim, ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Pois é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Ou seja, não basta eu saber que Deus pode mudar o quadro. Não basta eu saber que Deus é poderoso. Eu preciso exercer uma fé que me aproxima de Deus e que me faz entender que as minhas petições estão sendo ouvidas. Independente que eu tenha resposta na hora,
Eu preciso crer que eu estou falando com Deus, Ele está me ouvindo e no tempo dele Ele vai me socorrer. Essa é a fé que agrada a Deus. Essa é a fé que move o coração de Deus. Essa é a fé que traz o céu na terra. Essa é a confiança que estremece o coração de Deus. Essa é a verdade. Louvado seja o nome santo de Jesus. É aquela confiança de Abraão, que tinha recebido uma promessa de que Deus lhe daria um filho e que ele seria pai de uma grande nação, começaria através desse filho, e agora esse filho já adolescente, Deus vai e pede um menino. Pede que Abraão o leve para oferecer em holocausto ao Senhor. O que Abraão faz? Abraão pega e leva, porque a tua confiança estava em Deus. A tua confiança, ele não comentou com ninguém, não conversou com ninguém, nem com Sara, nem com os seus moços que o acompanhou. Não. Quando chegou no pé do Monte Moriá, ele disse: ficai aqui, porque eu e o menino subiremos, adoremos e retornaremos. Olha que fé, que confiança, porque ele sabia, como diz lá em Números 23, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, porventura diria e não faria, ou prometeria e não cumpriria. Deus não é homem. Deus falou: Abraão, Sara vai ter um filho, você vai ser pai, e pai de uma grande nação. Então Abraão guardou isso como verdade absoluta. Deus não mente. E agora ele pede o menino. Abraão foi tranquilo. E quando ele levanta o cutelo para sacrificar o menino, o anjo brada: Abraão, não faças mal ao menino, porque agora sei que tu me amas. Meu Deus, que maravilha, que fé é essa? Que confiança é essa? É essa confiança que nós temos que ter, seguindo a orientação do salmista. É melhor confiar no Senhor do que em homens. Não estamos aqui desmerecendo os amigos que temos, os irmãos que temos, não. Mas é o que está escrito: é melhor confiar no Senhor do que confiar em homens. É melhor confiar no Senhor do que em príncipes. É melhor confiar no Senhor do que esperar que alguém que tenha condições possa nos ajudar. Porque ninguém melhor que o Senhor para nos abençoar. E aí? Em quem você tem depositado a tua confiança? Ah, eu preciso disso, meu amigo ali, eu sei quem pode me ajudar. Ah, está acontecendo isso, eu sei quem pode me ajudar nisso aqui, eu sei quem pode fazer isso por mim, eu sei quem pode fazer isso aqui. Não, meu amado. A nossa confiança tem que estar em Deus. Falar primeiramente com Deus. Senhor, está acontecendo isso. Senhor, estou precisando disso. Senhor, a minha casa está assim. Senhor, a minha família está assim. Primeiro Ele. E quando nós falamos para Ele, colocamos as nossas petições, quando nós o invocamos, como disse o salmista aqui no Salmos, no verso 5, quando nós nos aproximamos com uma fé, sacudindo essa fé dentro de nós, isso move o coração de Deus. Isso move o coração de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós precisamos entender que Deus não é homem. Não, Deus não é homem, Deus é Deus. A Bíblia diz, através do profeta Naum, Deus é bom, é longânimo, é misericordioso, mas Ele conhece os que confiam nele. Ele conhece. Eu não posso chegar até Deus simplesmente porque eu ouvi que Deus pode fazer isso por mim, não. Eu preciso ter dentro de mim uma fé acesa, que me leve a clamar verdadeiramente, que me leve a buscar ao Senhor de forma que Deus tenha prazer e se inclinar para mim e ouvir o meu clamor. Não é assim isso que diz o Salmo 40? Não é assim que diz o Salmo 40? Esperei
com paciência no Senhor. Esse esperei com paciência aqui no original é esperei esperando. Eu busquei hoje, não recebi. Vou buscar amanhã, vou buscar depois da manhã, sempre com a mesma fé, com a mesma esperança. Olha só, vamos lá, Salmo 40, vamos ler do 1 ao 4. Louvado seja Deus. Veja o que diz o salmista. É o que nós precisamos viver. Nós estamos vivendo dias difíceis, dias trabalhosos, e não está fácil para ninguém, para ninguém. Olha o que diz o Salmo. Salmo de Davi. Esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, verso 3, e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor por causa da minha confiança. Olha o verso 4. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança, que não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. Ou seja, que não se submetem aos soberbos e não se submetem aos que se desviaram para a mentira. Porque às vezes você compartilha uma situação e você fala que Deus vai mudar a história, tem sempre alguém que diz assim, ih, rapaz, a situação tua é complicada, acho difícil, como se isso fosse impossível para Deus. A Bíblia diz que nada é impossível para Deus. Porventura haverá algo impossível para o nosso Deus? Não, Ele é o Deus do impossível. Ele faz o improvável acontecer porque Ele é Deus. Ele é Deus de milagre, Ele é o grande operador de milagres. E Ele não muda. O escritor aos Hebreus, no capítulo 13, versículo 8, diz que Ele é o mesmo ontem, hoje será eternamente o mesmo Deus, Ele não muda. Tiago fala, o escritor aos Hebreus fala da imutabilidade desse Deus, Ele não muda. Ele é fiel e Ele vela pela tua palavra para fazê-la cumprir na vida daqueles que creem. Por isso o salmista diz, bem-aventurado os que confiam no Senhor. O Salmos 125 diz que os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. A nossa confiança tem que estar em Deus. Eu não sei como vai ser a minha segunda-feira. Eu não sei como vai ser a minha semana. Eu não sei se eu vou estar aqui amanhã à noite gravando. Mas de uma coisa eu tenho certeza. Aconteça o que acontecer na segunda-feira, aconteça o que acontecer no decorrer dessa semana, não será surpresa para o meu Deus. Não será surpresa para o meu Deus. Ele é sabedor de todas as coisas. Ele é o Todo-Poderoso. Nada acontece sem a permissão de Deus. Ele está no controle de tudo, por isso que eu preciso confiar nele. Eu preciso depositar a minha confiança nele. Você, nós precisamos viver isso. Salmo 146. Vamos ver o que diz o Salmo 146. Olha só que coisa linda, olha o título. A fraqueza do homem e a fidelidade de Deus. O verso 1 diz assim, louvai ao Senhor, ó minha alma. Louva ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto viver. Olha o verso 3. Não confieis em príncipes, nem em filhos de homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito e eles tornam-se em sua terra. Naquele mesmo dia, perecem os seus pensamentos. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio e cuja esperança está posta no Senhor, seu Deus. Aleluias, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. A nossa confiança precisa estar em Deus. A nossa confiança precisa estar depositada nesse Deus.
Queridos, esta semana vai ser uma semana diferente. Esta semana vai ser uma semana de grandes conquistas. Não estou aqui massageando o teu ego, não. Vai ser uma semana de grandes conquistas se você orar, se você buscar o Senhor continuamente, se você se comprometer com o Evangelho, se você se comprometer com o seu chamado. Haverá grandes conquistas, sim. Haverá, sim, grandes conquistas. Agora, a conquista da qual eu falo não é aquela que está na nossa mente, aquilo que me apraz. Não. Você vê uma conquista maravilhosa, eu amo, é falar de Jesus para alguém e ver que aquele alguém está me dando atenção. É pregar para alguém e ver que aquele alguém está olhando para mim, recebendo o que eu estou ministrando. Eu convidar alguém para ir cultuar a Deus comigo e aquele alguém está lá. Olha que maravilha. Por falar nisso, eu quero agradecer a Deus pela vida da irmã Fátima, pela vida do irmão Josué, um casal que eu tive o privilégio de conhecer e que hoje, aceitando o meu convite, já no início da semana, eles prometeram que iam cultuar com a gente hoje a nossa congregação e lá eles estiveram. Fiquei muito feliz. E Jesus muito mais. Que Deus possa abençoá-los. Então são essas as conquistas, mais voltada para o reino do que para a minha vida, pessoal. Mais voltada para o céu do que para a terra. Às vezes, quando nós falamos de conquista, as pessoas pensam, é uma casa, é um carro, é isso, é aquilo. Tudo bem, Deus tem tudo isso para nós. Ele é o dono do ouro e da prata, como diz o profeta Ageu. Isso aí é certo. Se ele quiser, ele é Deus. Eu não preciso ter recurso para ter tudo isso. Eu não preciso ter recurso para ter uma casa que Deus queira me dar, um carro que Deus queira me dar, porque se Ele quiser, como eu falei aqui, Ele usa pessoas para fazer isso, porque eu não tenho recurso. Mas a minha fé me garante que se Ele quiser fazer, Ele pode fazer. Mas a minha visão não é essa, a minha ótica não é essa, o meu foco não é esse. O meu foco é pregar para você e ver você recebendo Deus na tua vida, recebendo Jesus na tua vida, vendo você ser restaurado pela poderosa palavra de Deus. Essa é a conquista que eu amo. Essa é a conquista que eu amo. E é isso que Deus quer de nós, porque todas as demais coisas Ele vai acrescentar. Ele tem dado e vai acrescentar. Amém, queridos? Guarda esta palavra no teu coração, na tua alma. Receba esta palavra. Viva ela no decorrer dessa semana. Eu não sei, você não sabe, nós não sabemos o que está previsto acontecer no decorrer dessa semana, nós não sabemos, mas seja o que for, é melhor confiar no Senhor. É melhor confiar no Senhor do que em homens. É melhor confiar no Senhor do que em príncipes. Quem são os príncipes? Vou conjecturar aqui. Estou precisando disso, vou procurar um político. Não é nada pessoal, mas o nosso socorro vem do Senhor. Como diz o salmista no Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes e procuro. De onde vai vir meu socorro? Não tem nada. Não é dos postes ídolos que tinha no monte na época. Não. O meu, o teu, o nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra, o Deus que é o Criador de todas as coisas, aquele que reina e reinará eternamente, aquele que vive e viverá para todo sempre. O nosso socorro vem dele. O nosso socorro vem dele. Eu tenho que acreditar.